Olá pessoal, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou professor de Direito Civil e de Direito do Consumidor e hoje eu vim aqui comentar um caso bastante interessante que envolve o direito do consumidor, que foi o caso da marca de sorvetes Dileto. Esse caso aconteceu aqui no Brasil há alguns anos e há pouco tempo atrás ele teve uma repercussão muito grande na mídia. Bom, o que que acontece? Essa empresa Dileto é uma empresa, né, de venda de sorvetes e picolés, e eles criaram uma forma de publicidade que é muito usada aí no meio publicitário, que é chamada de storytelling. O storytelling é quando uma empresa cria uma história, ou né, conta uma história do surgimento da empresa, do surgimento dos seus insumos, né, das características da empresa que a tornam diferente. O problema desse caso da Dileto foi que os autores, né, os donos da empresa, resolveram inventar uma história e essa história foi colocada no site da empresa. Permitam que eu leia um trecho aqui da história relatada no site da empresa, que estava disponível, né, à época dos fatos aqui. La Felicitar é um gelato. Com essa frase, o senhor Vitório Scabin resumia toda a sua dedicação à produção do seu sorvete. O dileto, um picolé artesanal, mistura de frutas e neve. O ano era 1922 e o local um pequeno vilarejo de Sapada, na região de Veneto, na Itália. O cuidado no preparo e na seleção dos ingredientes, todos naturais, faziam do dileto um sorvete ao mesmo tempo delicioso e saudável. Mas veio a Segunda Guerra e Vitório, como inúmeros italianos, viu-se obrigado a deixar seu país para construir uma nova vida no Brasil. Hoje, quase um século depois, a história do senhor Vitório recomeça pela mão de seus netos, que souberam juntar as evoluções da indústria às sutilezas do processo artesanal criado e desenvolvido pelo nono na velha Itália. A dedicação na escolha dos ingredientes é tanta que os faz buscar, por exemplo, o pistache verde produzido no Bronte, região do vulcão Etna, na Sicília, onde a terra confere a essa semente um sabor único. As delicadas framboesas orgânicas são colhidas na Patagônia, enquanto o cacau crioulo, um dos mais cobiçados do mundo e proveniente da península de Pária, na Venezuela. A base e o aroma produzidos na Itália, além de perpetuarem uma tradição, garantem a textura cremosa e o sabor singular de um sorvete de baixíssima caloria, com teor de gordura até 80% menor e livre de gorduras trans. Esse é o legado do senhor Vitório Scabin. Esse é o legado que o senhor Vitório Scabin conferiu aos seus netos e que hoje é mantido com a mesma dedicação, perfeccionismo e paixão fundamentais para transformar o que poderiam ser simples picolés em deliciosas porções de felicidade. Então essa é a história que estava narrada na página inicial desse sorvete dileto. Bom, o que aconteceu? Em 2014, se eu não me engano, um dos proprietários dessa empresa deu uma entrevista na revista Exame e relatou nessa revista que a história contada no site da empresa era fictícia, era uma mentira que eles tinham criado, né, para dar uma aura de diferenciada no sorvete e tal. E aí, com base nessa entrevista que foi dada na revista Exame, uma consumidora de São Paulo fez uma denúncia ao CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, dizendo que o próprio sócio da empresa teria afirmado que aquela história era uma mentira e que, portanto, aquilo seria considerado como uma publicidade enganosa, já que não existia nenhum avô que tinha vindo da Itália e trouxe uma receita especial de gelato e que provavelmente os ingredientes também poderiam ser todos mentirosos, já que a história do nascimento da empresa era uma história fictícia. Bom, o que aconteceu? O CONAR, na representação 263 de 2014, recomendou à empresa Dileto que retirasse do site dela essa história. Inclusive tinha uma foto de um caminhão que teria sido usado por esse avô, né, dos fundadores da empresa, e nesse caminhão ele teria feito, né, o primeiro transporte desse gelato. Tinha uma foto, uma imagem desse avô, né,
E aí, na verdade, o que se descobriu depois da investigação desse caso é que realmente o avô dos fundadores era italiano, mas ele não chamava Vittorio, ele chamava Antônio, e ele nunca foi fabricante de picolé, nem de gelato, nem de nada disso, ele era um jardineiro aqui no Brasil. Então, com base nesses elementos, essa empresa que chegou a ter 3.000 pontos de atendimento no país inteiro, em 15 estados distribuídos aí, essas vendas desse sorvete, ela começou a perder a confiança dos consumidores com base, né, nesses relatos e também a confiança dos investidores. Isso demonstra então que esse storytelling, que é um elemento de publicidade, também muitas vezes precisa se pegar a verdade. Já que se eu crio uma história, eu crio elementos que não existem, se isso cai no conhecimento do consumidor, aquilo tende a prejudicar a imagem da empresa. É o que aconteceu com essa empresa de Leto aqui. Depois desses fatos, que foi lá por volta de 2014, a empresa perdeu investimentos, ela ia ser comprada por um grupo grande, ela perdeu investimentos, ela desapareceu praticamente de quase 90% dos locais em que era vendida. Os proprietários trocaram, né, houve uma compra dessa empresa por outros sócios, hoje em dia ela é administrada por outras pessoas, e eles estão tentando reerguer a empresa, mas parece que não conseguiram, porque o choque, o baque na imagem da empresa foi muito grande, já que esse storytelling que eles contaram no site da empresa foi noticiado na época em vários sites, em vários jornais, né, relataram essa história que era uma mentira. Né? Então eles criaram uma historinha de um italiano que teria fugido da Itália, que veio para cá e trouxe um gelato de sabor especial, com elementos especiais, e mesmo que os proprietários aleguem que esses produtos realmente são diferenciados dessa marca, isso não fez com que a credibilidade dela continuasse com os consumidores. Então esse caso aqui é um caso interessante sobre publicidade enganosa, né, que está prevista no artigo 37, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive no próprio artigo 37, parágrafo 1º, a própria publicidade, o próprio conceito de publicidade enganosa fala que a publicidade deve conter uma apresentação verdadeira do produto oferecido, conforme dispostos nos artigos dessa seção. Né? Então, isso precisa estar muito especificado na publicidade. Eu posso criar uma história, eu posso contar uma história para dar, né, um ar interessante para minha empresa? Posso. Só que eu não posso inventar elementos. Né? Quando eu invento e coloco elementos que não existem, os consumidores podem tomar conhecimento disso e isso pode ser considerado como uma publicidade enganosa. Então esse é um exemplo interessante para a gente tratar desse assunto chamado storytelling, que